Bom dia, eu sou a professora Daniele, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, e estou falando diretamente da 8ª Escola de Termodinâmica, e hoje na presença do professor Dr. Luiz Fernando Messier Franco, da Unicamp. Então, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, é uma grande satisfação estar na sua presença. O professor Luiz Fernando ele possui destaque nas áreas de termodinâmica, mecânica estatística e simulação molecular, certo? E, professor Luiz Fernando, eu gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas a temáticas de ensino, pesquisa, né, para ter a sua opinião. Inicialmente, eu gostaria de perguntar sobre a sua publicação no Education for Chemical Engineers. Se você poderia explicar a revisão curricular da engenharia química proposta, né, baseada em competências. Uhum. Bom, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui, ainda mais nesse evento, né, do CBTermo, da escola, é muito gostoso. De fato, esse artigo é uma construção coletiva, então não sou só eu, né, são vários docentes lá da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Química, e é uma compilação um pouco do processo pelo qual a gente passou, um processo razoavelmente longo, de 4 anos, de revisão então da estrutura curricular dos cursos de Engenharia Química da Unicamp. O curso de Engenharia da Unicamp é um curso relativamente novo, relativo porque a gente tem cursos quase centenários no país de Engenharia Química. O primeiro deve ter sido em 1922, do Mackenzie, logo em 25 a Poli cria um curso de Engenharia Química também, Poli da USP, né, da Universidade de São Paulo. Mas o curso da Paraná também é bastante antigo, mas o curso da Unicamp começa em 75. Em 79 você tem a cristalização da estrutura curricular e que vai ser essencialmente o mesmo currículo até 2022. Então, diante disso, a gente já estava se movimentando dentro da faculdade para que houvesse uma reestruturação. E durante esse processo foram lançadas, então, as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, que são editados pela Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação, e elas foram publicadas em 2019 e trazendo um novo jeito, né, um novo arcabouço para se pensar o currículo dos cursos de engenharia. Isso então motivou, porque a gente já estava nesse processo de reformulação, e esse artigo então é uma compilação um pouco do método usado para chegar lá. E esse método a gente batizou de top-down. Então a ideia é você define um perfil do egresso. Essa definição foi a coisa que mais demorou nesse processo, porque foram basicamente 3 anos e meio de estudo. Então a gente entrevistou pessoas da indústria. Campinas é bastante abençoada nesse sentido, um dos maiores polos químicos e petroquímicos do país, grande parte do PIB passa lá da indústria química, então a gente tem essa possibilidade de conversar com a indústria bastante forte, bastante próxima. A gente foi consultar currículos de outras universidades do país e do exterior. Na época a gente teve a oportunidade de receber um professor do MIT por 1 ano, ele estava passando um sabático lá, o professor Bradley Olsen, e ele tinha participado da reforma do MIT de 2014. Então ele tinha essa experiência da reformulação curricular de lá. Também consultamos os nossos egressos, acho que quase 700 egressos do curso, desde a década de 80, na forma de questionário, a gente conseguiu acessar esse pessoal e nós recebemos as respostas, compilamos isso. Então, de todas essas coleção de dados, né, se gerou um relatório de umas 60 páginas e em cima desse relatório o corpo docente se debruçou por 1 semana para então chegar na definição do que seria esse perfil do egresso. Que é esse egresso, quem que eu quero colocar à disposição da sociedade e com que formação. E desse perfil do egresso a gente elabora as competências. As competências elas são mais macroscópicas. Primeiro que a competência ela é tridimensional, ela tem habilidades, um conjunto de habilidades, ela tem um conjunto de conteúdos e tem um conjunto de atitudes. Então ela é tridimensional, habilidade, conteúdo e uma dimensão atitudinal. Então ela é mais macroscópica, a competência ela não está ligada a uma disciplina, ela é algo que vai percorrer um tempo da caminhada do estudante naquele curso.
E essa é uma mudança significativa, porque todos os nossos cursos eles são baseados em conteúdo e não em competência, né? Os cursos todos de engenharia, não só do país, mas no mundo, eles foram pensados na forma conteudista, né? E muitas vezes instrumentalizadora, mas não integradora. Então você dá todos os cálculos das físicas, da termodinâmica, da fenômenos e supõe que espontaneamente o sujeito vai integrar tudo o dia que ele for para a indústria, né? E o pior, a gente fragmenta. Então ele vai para a termodinâmica, só vê processos reversíveis. Aí ele vai para a mecânica dos fluidos, ou fenômeno de transporte 1, vê escoamento só isotérmico sem transferência de massa. Aí ele vai para Transcal, o fenômeno de transporte 2, e aí, aí ele esquece o escoamento, quando o escoamento aparece na forma de uma correlação, porque ele não consegue resolver junto. E aí quando ele vai para a indústria, está tudo acontecendo junto ao mesmo tempo, e ele não sabe nem que condição de contorno ele coloca para começar a pensar o problema. Então a gente tem um desafio gigantesco, né? E então a ideia de ensino por competências é você pensar, a gente já obviamente gerava estudantes competentes, mas isso era quase um side effect, né? Era quase um efeito colateral, não era o objetivo. O objetivo do curso é ensinar a minha disciplina. E aí com isso se muda um pouco essa estrutura. Ela assusta num primeiro momento, porque fala, mas onde está o conteúdo? Mas está dentro da competência. A competência também tem uma dimensão de conteúdo, só que o conteúdo não é mais objetivo, ele é substrato para o desenvolvimento de uma competência mais complexa, cognitivamente mais complexa. Eu não quero um aluno que saiba a primeira e a segunda lei. Eu quero um aluno que consiga aplicar a primeira e a segunda lei num processo industrial. Então, isso muda um pouco a perspectiva, né, de uma camada que a gente sempre cobrou muito baixa, se a gente pensar na taxonomia de Bloom, que no fundo é um gradiente de complexidade cognitiva, a gente sempre foi nas camadas mais elementares, do lembrar, do identificar, né? Mas a gente precisa construir e chegar nessas camadas mais sofisticadas do ser humano, que é o que se espera da engenharia de um país que quer se desenvolver. Então, que ele consiga criar, que ele consiga engenheirar, né, esse verbo, um neologismo assim, se ele conseguir aplicar, analisar, são competências mais sofisticadas, né, que aconteciam como efeito colateral. Então, aí a gente teve as competências. O recomendado é que não passe muito de 10 competências, 10 a 12, porque qualquer currículo que pensar mais do que isso não vai dar conta num programa de 4 a 5 anos, né? Então, nós fechamos com 8 competências chamadas técnicas, que são aquelas competências mais associadas ao curso em si, à profissão. E tivemos também 8 competências gerais, mas essas competências gerais, elas são, no nosso caso, transversais ao currículo. Então, as competências técnicas, cada uma delas formam uma trilha de aprendizagem, e as competências gerais ou socioemocionais, a gente chama de soft skills, digamos assim, elas são transversais, né, num gradiente também de complexidade, mas transversais ao currículo. Bom, e aí, tendo as competências que formam essas trilhas, aí você vai descendo. Então, agora eu vou organizar o desenho macro do currículo, como é que isso se compõe temporalmente, né, nessa estrutura, e como é que eu integro também os momentos de aprendizagem dessas competências. E aí, na última instância, você define as componentes curriculares, que serão as disciplinas. Então, a vantagem de fazer isso, a nossa defesa nesse artigo, é que você primeiro constrói o filosófico, e depois chega lá no chão de fábrica, chega na operação, que é a disciplina. Mas quando a disciplina nasce, ela já nasce intrinsecamente conectada a essa filosofia. Então a discussão não é mais se você deve ensinar A ou B, ou B e depois A, mas isso faz sentido nessa construção dessa competência. Então toda a discussão fica orientada, digamos assim, a uma premissa muito forte, que é, no final tem que ter esse egresso, que tem que ter essas competências. E aí não fica uma disputa quase que mesquinha de essa disciplina é minha, eu sempre fiz assim, não. Essa componente curricular, ela nasce... Isso também foi um desafio, porque no nosso currículo nós resetamos. Nenhuma disciplina que existia sobreviveu. O que foi importante, porque se você quiser mudar a ementa de uma disciplina existente, uma vírgula de uma ementa, você vai gastar mais energia do que fazer do zero. Exato. Então, é mais ou menos um resumo assim, do que esse artigo tenta defender, na ideia de ajudar a colaborar com as universidades que queiram fazer um processo similar. A gente conta um pouco de como foi esse processo, que para a gente até agora foi bastante exitoso. Muito obrigada, Imagina. professor Fernando. Professor Luiz Fernando, na sua opinião, quais seriam as habilidades e competências que devem ser atingidas na termodinâmica? Essa é uma pergunta complexa, porque, bom, pela nossa experiência lá da Unicamp,
A termodinâmica sumiu enquanto disciplina, né? Quer dizer, ela não existe uma disciplina de termodinâmica. Então, essa é um pouco uma questão. Se você quiser preservar a disciplina de termodinâmica como a gente conhece, aí eu vou ter que pensar em que habilidades e competências eu coloco ali. O nosso processo foi inverso. Então, se eu definir competências e habilidades para o engenheiro químico, aí a termodinâmica passa a ser submissa a essa competência e não o objetivo. De modo que a termodinâmica vai aparecer em diversos momentos do percurso formativo desse estudante, mas para ajudar nessa competência que é mais complexa, né? Então, no nosso caso, a gente não teve um processo de reflexão de mantida a disciplina de termodinâmica, que habilidade que eu quero dele em termodinâmica. Mas a gente tem as competências que a gente quer de um engenheiro químico ou de uma engenheira química, e daí a gente deriva, mas ele não vai conseguir analisar a eficiência de processo sem saber segunda lei. Então para que essa habilidade seja alcançada, eu preciso que ele alcance também a compreensão do que é o papel da segunda lei. Ele não vai conseguir otimizar um processo sem conservação de energia, os princípios de conservação de energia. Então ele vai, em algum momento, precisar da primeira lei. Ele não vai conseguir simular um processo sem uma equação de estado. Então, em algum momento, ele vai ter que entrar em contato com isso. Mas você tem um certo esquartejamento da disciplina tradicional também, pelo menos no nosso caso, né? E aí isso também cria uma série de complexidades na operação do curso e exige um corpo docente mais integrado, porque agora eu tenho componentes curriculares que envolvem diversas expertises, né? E essas pessoas vão ter que trabalhar junto, trabalhar em equipe, né? Para desenvolver aquela competência. Então isso é bem mais complexo. Então se eu pensar só em termodinâmica, e como disciplina, acho que os conteúdos são os mesmos que a gente sempre viu. Aí tem uma discussão um pouco mais complexa de onde para, né? A minha visão é que a gente sempre teve uma termodinâmica, em muitas escolas, muito vinda da fisicoquímica, até por um ranço da química. Muitas engenharias químicas nasceram em escolas de química e não em escolas politécnicas ou escolas de engenharia. Então elas trazem um pouco essa visão da fisicoquímica e muitas vezes restringiram uma termodinâmica chamada de equilíbrio ou de processos reversíveis, que é um pouco desconectada, digamos assim, para a experiência do estudante, do processo industrial. Então, eu sempre achei isso no Brasil, a termodinâmica de processos irreversíveis, ou termodinâmica de não equilíbrio linear, sempre teve marginalizada, né? Ela nunca foi contemplada. E poucas vezes você vê professores que ministram termodinâmica tratando aquilo como balanço, que é a linguagem da engenharia. Então, acho que é um benefício imenso quando abordar isso, pensar a termodinâmica não do ponto de vista dos livros clássicos e de como ela foi estruturada, principalmente como fisicoquímica, mas como que a termodinâmica deve ser pensada do ponto de vista da engenharia, né? Então, acho que essa não é muito uma habilidade, uma competência, mas seria como eu reveria o modo de enxergar a termodinâmica em um currículo de engenharia. Então, acho que o livro do Sandler tem suas questões, mas uma coisa que eu acho muito positiva dele é que foi provavelmente um dos primeiros livros famosos assim, de termodinâmica a tratar entropia pelo balanço de entropia. Ele até chama no capítulo lá mais uma equação de balanço. Isso é particularmente interessante porque se a gente só tratar a primeira e segunda lei como uma coisa que não tem a ver com balanço, para o estudante é muito difícil depois de conectar como que ele aplica isso num processo, né? Sim, essas interconexões são muito importantes. São muito importantes. Então, a gente veio de uma estrutura muito fragmentada, em que você tinha um catedrático de termodinâmica, alguém que era especialista em termodinâmica, que para ele ou para ela era óbvio aqueles conceitos, ensinando alunos, olha que bonito, delta U, delta S, e para o estudante que estava interessado em fazer engenharia, aquilo às vezes não era uma conexão imediata com um reator químico, com uma coluna de destilação, com os processos, né, com as operações unitárias de forma geral. Então, acho que essa é uma questão importante, que talvez as novas DCNs lancem a gente a pensar currículos mais integrados. Ainda que a gente preserve em algumas escolas essas disciplinas mais tradicionais, que elas não percam de vista essa oportunidade de integrar essas questões. Acho que isso vai ser bastante importante. Não respondi muito a sua pergunta, escapei, porque de fato eu não sei pensar em termodinâmica quais são as habilidades e competências. Porque para mim a termodinâmica, como termodinâmica, ela é, de novo, um substrato para o desenvolvimento de competências que são mais complexas. Mas fica aqui minha provocação de que a gente deva primeiro trazer a parte dos processos irreversíveis para dentro da termodinâmica.
Então, trabalhar o conceito de produção de entropia, que é um conceito um pouco marginalizado em algumas escolas, como é que isso se relaciona com os fenômenos de transporte, como é que essa disciplina, que é a mãe de todas, na minha opinião, vou apanhar de muita gente dizer isso, mas é a minha opinião, como é que isso se conecta, e eu acho que isso já vai ser um benefício grande para os nossos estudantes. Ok, obrigada. Imagina. Professor Luiz Fernando, na sua opinião, qual que é a importância de falar sobre a história da termodinâmica na graduação? Eu adoro história, então para mim, a minha visão pessoal é crucial. Um pouco porque a história da termodinâmica ela se correlaciona com a própria história da engenharia química. Quer dizer, o profissional de engenharia química, ele nasce 100 anos formalmente do que é a sua origem mesmo, que é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é o que muda a sociedade como a gente conhece para uma sociedade mais urbana, uma sociedade de cadeias interconectadas globalmente e de larga escala, né? E o profissional de engenharia química é exatamente o profissional do scale-up. Porque se eu não precisasse fazer scale-up, talvez eu não precisasse de engenheiro químico. Ou talvez precisasse, mas numa outra dimensão, né? Então, o profissional de engenharia química, ele está umbilicalmente ligado a uma sociedade industrial. E o nascimento da sociedade industrial, nos fins do 18 e início do 19, é o que vai também proporcionar o nascimento da termodinâmica. Quer dizer, a termodinâmica está intrínseca, o nascimento dela está associado à Revolução Industrial, né? Você tem na Inglaterra fortemente a Revolução Industrial acontecendo, e você tem lá o Joule, o Watt, toda essa galera, e paralelamente a isso, na Polytechnique, em Paris, a galera começando a pensar como é que eu analiso esses processos. Então, Carnot, e esse ano a gente comemora 200 anos do livro Carnot, de 1824, e curioso, porque a segunda lei nasce antes da primeira, né, cronologicamente, obviamente, por motivos didáticos, a gente ensina a primeira e depois a segunda, mas a humanidade, enquanto construção de conhecimento, chega primeiro na concepção do que seria a segunda lei e depois na primeira. Então, eu acho que é importante para esse estudante, não só do ponto de vista da termodinâmica, mas da própria consciência do porquê que a sua profissão existe nesta sociedade e como isso se insere nesta sociedade pela via histórica. E, mais do que isso, a gente precisa motivar essa galera para a engenharia. O país precisa de engenheiros, a sociedade precisa de engenheiros. E é uma profissão muito desvalorizada, culturalmente desvalorizada. Então, o médico sempre tem a percepção de alta remuneração, de que vai salvar vidas, então você tem um glamour que você não tem na engenharia. Tem um outro fator, porque o engenheiro está associado à sociedade industrial, mas à fábrica. A fábrica não está no centro urbano. Portanto, os meninos e as meninas chegam ao ensino superior sem a consciência do que é engenharia química. Porque, à exceção daqueles que têm familiares que são engenheiros químicos, eles não têm acesso a uma fábrica. Eu consigo ver um prédio, consigo associar com engenharia civil. Vejo um carro, um avião, vejo engenharia mecânica. Mexo no celular, eu penso em engenharia da computação. Eu mas sinto energia elétrica nas minhas várias relações, mas a engenharia química não aparece, não é evidente. Agora, eu defendo isso, é um pouco ufanista da minha parte em relação à engenharia química, mas nós somos heróis anônimos. Sem nós não há sociedade industrial como a gente conhece. Ninguém acorda de manhã e agradece ao engenheiro químico pelo dentifrício na hora de escovar o dente, não vai à bomba de gasolina ou de etanol e agradece o engenheiro químico, ou veste uma camisa e agradece o engenheiro químico que está lá na produção do nylon, do nítrico, do HMD e tal, até chegar no sal nylon e na fiação. Ninguém não faz associação entre todo o consumo em que a sociedade existe, né, dentro de um celular, a quantidade de componentes que saíram de indústrias químicas é gigantesca, mas ninguém pega o celular e agradece o engenheiro químico pela produção daquilo. Então, a engenharia química, eu chamo a gente de heróis anônimos, né? Nós somos esses heróis anônimos. A sociedade não vê e é importante que a gente cresça a consciência dos nossos estudantes da relevância do papel deles para o funcionamento da sociedade. Porque após a Revolução Industrial, e ela está sempre também historicamente associada a uma certa visão negativa de que a partir da Revolução Industrial você tem uma degradação da vida humana. Então a gente vê muito esse discurso de temos que voltar a modos primitivos de sociedade, até porque a Revolução Industrial está associada ao capitalismo, uma visão muito negativa da sociedade capitalista. Então há uma visão muito negativa e ela acaba colando na própria engenharia. Agora, o fato é que nós reduzimos a mortalidade infantil.
nós dobramos a expectativa de vida, nós aumentamos a renda média da população. Não é o ideal, o Brasil ainda tem muita desigualdade, mas não se compara a 100 anos atrás, não se compara ao tempo da escravidão. A Revolução Industrial no Brasil cumpriu um papel fundamental na abolição da escravatura também, porque houve uma pressão gigantesca, porque com uma sociedade escrava, você não tem sociedade de consumo. Então você vê o papel da engenharia fundamental para a constituição da sociedade, né? E eu acho que esse nível de consciência de qual que é o seu papel enquanto engenheiro químico, engenheira química, nessa construção, nós somos o motor da humanidade, do progresso humano. Nos últimos 2, 3 séculos, a gente só teve essa condição. A gente pode até questionar Haber-Bosch e dizer assim, não, mas isso explodiu a população. Sim, mas é isso que garante alimentação para todo mundo. Sem o processo de Haber-Bosch, a gente não ia conseguir produzir fertilizante na escala que a gente consegue, né? É claro que a população também ampliou gigante. Eu não estou querendo negar que quando o engenheiro age, há efeitos colaterais negativos. Sempre há. Porque eu só não vou produzir entropia se eu não fizer nada. Então, sempre há. Mas é nossa responsabilidade tentar mitigar esses danos. Então, e é em diálogo com a sociedade que a gente vai chegar nisso. Agora, todo progresso humano que tem, não se faz uma cirurgia cardíaca sem um trocador de calor para resfriar o sangue, que é um casco e tubos. Então, você não consegue operar a sociedade como a gente conhece. Um exemplo para mim que é fascinante é a vacina de Covid foi formulada em mais ou menos uma semana. Você não distribui para 7 bilhões de habitantes sem um engenheiro químico. É ele que vai colocar a produção em larga escala. Então, se a gente não falar da história, a gente não vai ter consciência do tamanho da relevância desse profissional para a existência mesmo da sociedade. Eu acho que isso é fundamental para engajar. E a gente devia estar falando isso para o ensino médio, não devia estar para que a pessoa chegasse no ensino superior já consciente do papel histórico que ela tem e de contribuição para a existência da sociedade como a gente conhece. Então, ser motivacional e também vocacional, quer dizer, para mim a engenharia é conhecer e dominar a natureza, dominar entre aspas, mas conhecer a natureza para dela extrair um bem para a humanidade. Não há nada mais belo para se fazer com a vida do que isso, né? Vamos viver em função do outro social, do outro humanidade, né? É uma contribuição à vida humana. Não tem nada melhor para fazer na vida do que isso. Então, mas isso parte do pressuposto que os nossos currículos não podem ser tecnicizantes, assim, sabe? É uma coisa ultra técnica que não reflete o papel desse profissional no seu meio. A interação. E as DCNs pedem isso. Quer dizer, um engenheiro que entenda a demanda do usuário, que entenda o contexto, o entorno, é um engenheiro que sabe do seu papel, da história que o leva a ter essa profissão e por que a sociedade precisa dessa profissão. Então, acho que essa reflexão de não é só ensinar a história da termodinâmica como uma coisa assim, olha, veio o Joule, veio o Carnot, veio o Mayer, e aí a história, aí veio o Gibbs. Não, como é que a termodinâmica está umbilicalmente ligada à engenharia química, à existência da engenharia química, e como isso se insere na sociedade que a gente vive. Tem aí um papel da extensão até, né? Se for parar para pensar. Sim, quer dizer, exatamente. E a extensão, as DCNs vieram também a curricularização da extensão, e a extensão tem esse papel de construir relações dialógicas, que faz esse profissional de engenharia compreender a sociedade para a qual ele vai trabalhar. Ele não pode ser um ser no vácuo. O engenheiro não é um profissional no vácuo. Ele é um profissional que primeiro, a sua existência está conectada à sociedade. Ele não existe sozinho. Eu não fabrico um produto para mim mesmo. Não faz sentido isso. É pensar para quem que eu estou fazendo esse produto, né? Então, eu acho que faltou sempre isso nos nossos currículos. Existiam atividades, digamos assim, pontuais em diversas escolas sobre isso, mas a curricularização da extensão traz essa oportunidade para que a gente explicitamente dialogue sobre isso com os nossos estudantes, dentro de contextos de comunidades mais vulneráveis ou de pequenas empresas, que seja, que se discuta também engenharia nesses ambientes, mas que, sobretudo, a gente aprenda a ouvir. Qual que é a demanda da sociedade que me financia nas escolas públicas, sobretudo, financia a minha própria educação e que nos direciona para quais são as demandas que eu tenho que atender, né? O que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, quer dizer, se a gente não compreender o tamanho da encrenca que são as mudanças climáticas, né? O Rio Grande do Sul é uma tragédia que expõe claramente que se não for o engenheiro químico, quem que vai salvar
Agora a nossa, né, não vai ser o advogado que vai capturar CO2, né, não vai ser o médico, não vai ser o músico. A gente precisa de todos eles, mas quem tem condição técnica de resolver o problema é o engenheiro, mas a gente precisa de um engenheiro que escute, que veja a tragédia humana, sensibilize-se com essa tragédia humana e perceba a sua responsabilidade diante dessa tragédia humana, né, de buscar soluções. Exagerei na resposta. Né? Perfeito, obrigada. Imagina.